1996, quando aconteceu o caso do ET de Varginha, eu estava no Japão, né? Já fazia quase 3 anos já que eu estava lá, e eu fiquei sabendo desse caso por meio das fitas de VHS que a gente alugava na época, né? Os programas aqui do Brasil, né? O Fantástico, o Jornal Nacional. Na época, né, eu não dei muita bola, eu achei que assim, era mais um caso de avistamento, contato com ETs, né? Mas podia ser alguma coisa proposital para ganhar visibilidade, né? Para aparecer na mídia. Enfim, uma palhaçada. Eu pensei, isso daí tudo é uma palhaçada, tal, né? E aí, quando eu retornei no final de 97, né? Já estava fazendo mais de um ano desse caso, né? Aí não foi falado mais, né? E aí eu também não, é, por consequência, né? Também a internet estava no início ainda, né? Então ficou meio que esquecido também. Mas na minha cabeça ficou como uma coisa fantasiosa. Então, nós estamos em janeiro de 2026. Então, dia 20 agora, de janeiro, vão fazer 30 anos da aparição desse ET lá em Varginha. E aí a Globo fez um documentário, né, junto com a EPTV aqui da região de Campinas, né? É, voltando, né, rememorando esse caso do ET de Varginha com atualizações, né, com os depoimentos do pessoal que participou na época, né? Então já se passaram 30 anos. Então, vamos fazer uma retrospectiva antes, porque eu mudei de opinião, né? Eu achei em princípio que era uma palhaçada e eu mudei de opinião, né? Só para antecipar, na minha opinião, são ETs mesmo, né? Na minha opinião, vendo todo o documentário, eu dei uma pesquisada na internet, no Google, as coisas escritas, é, mas não com muita profundidade. Tá? É só baseado nesse documentário da Globo e em alguma coisa que eu li na internet. Né? Eu mudei de opinião. Para mim são ETs mesmo, mas vamos fazer uma pequena retrospectiva antes, né? Então a coisa começa no dia 13 de janeiro, né? Então um motorista estava passando pela rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, próximo de Varginha já, e aí ele avistou um objeto voador não identificado em queda, né? É, e inclusive ele se chocou com o solo. E no relato dele, esse objeto caiu, se danificou, porém ele se reconstituiu, né? Surpreendentemente, ele disse no depoimento dele que esse objeto se reconstituiu. Só que logo em seguida apareceram os militares e impediram, né? Impediram-no de se aproximar do local. Então a coisa começa 7 dias antes do avistamento dos seres, dos ETs. Né? E aí, no dia do avistamento, né, das 3 meninas, né, um casal de sitiantes também avistou um objeto voador não identificado. Tanto lá no caso da rodovia, como nesse caso do sítio, né, desse casal, o objeto, eles afirmam que tem formato alongado, parecendo um submarino, um charuto, né? Então, essa aqui uma coincidência forte, né? O formato do objeto, ele não é discoide, né? Ele não tem formato circular, ele é alongado, então é uma coisa que tem uma coerência aí, né? Então, a 1 hora da manhã, eles relataram ter avistado esse objeto, e esse objeto estava em sobrevoo sobre o sítio deles, né, soltando uma fumaça branca. Então, a gente pode aí daí supor
que aquele objeto voador se reconstituiu e levantou voo novamente. Isso é uma coisa que não está muito bem detalhada, né? Eu realmente aqui não dá para a gente dizer nada. No mesmo 20 de janeiro, às 10h30 da manhã, né, o Corpo de Bombeiros ele foi interpelado, ele foi avisado da aparição de uma criatura estranha, um animal, né, em princípio um animal estranho, e aí o pessoal do Corpo de Bombeiros de Varginha saiu para tentar capturar essa criatura. Eles, na verdade, eles receberam um aviso lá pelas 8 da manhã e às 10h30 eles conseguiram capturar esse ser. Então, esse é o que está relatado na cronologia desse episódio do ET de Varginha. Aí, por volta de 3h30 da tarde, aí essas 3 meninas avistaram o ET. Né, nesse terreno que vocês estão vendo aqui. Essas duas aqui são irmãs e mais essa coleguinha aqui, eles avistaram o ET agachado nesse terreno aqui em Varginha, no mesmo dia 20 de janeiro. Então, ele estava aqui nessa posição. E elas descreveram o ET em formato humanoide, só que com 3 dedos, né? E com calombos na cabeça. Olhos grandes, né? O rosto afilado, né? Com uma boca pequena. Mais ou menos parecido com o que a descrição de muitos avistamentos de ETs que a gente vê aí mundo afora, né? Corpo meio amarronzado, meio oleoso. Então aqui tá as 3 meninas e inclusive no documentário, que elas aparecem já adultas, 30 anos depois, né, elas confirmam o mesmo relato, confirmam os mesmos acontecimentos com a mesma descrição. E esse é o lado mais forte do documentário, desse episódio. Então elas mantêm, então eu acredito firmemente que elas estão dizendo a verdade. Ou seja, eu acredito firmemente que são ETs mesmo, né? Aqui elas aí novamente numa outra foto, no terreno, no mesmo terreno, né? E aqui está novamente o ET agachado aqui, né? 3 calombos aqui, né? Em princípio elas falaram chifre, mas não eram bem chifre, né? Eram protuberâncias na cabeça, olhos grandes, né? Avermelhados. Aqui aparece uma ilustração, né, dos militares em captura desse ET. E aqui no dia 20, logo após a aparição, o contato das meninas, né, teve mais acontecimentos no mesmo dia 20, olha. Então, aquele ET que foi capturado, né, pelos bombeiros, ele foi levado ao hospital. Só que aqui, nesse hospital, o pessoal ficou com medo, não quis receber, não quis fazer o atendimento a esse ET, né? E aí o pessoal levou para um outro hospital chamado Humanitas, né? Já era de madrugada. Aí, no dia 22, então você veja que do dia 20 à noite para o dia 22 transcorreram já quase que 2 dias, né? Aí às 9 horas da manhã eles entraram num processo de transferência para a escola de sargento das armas, né? Que fica numa cidade próxima em Três Corações. Então isso aí entre 3 horas da tarde e 5 da tarde do dia 22 teve esse processo de remoção desse corpo, esse corpo aqui provavelmente já morto, né?
E aqui começa, né, as discrepâncias. A, a partir aqui da escola de sargentos, é relatado que o Fortunato Badam Palhares, que na época ele era um legista renomado, já com alguns episódios que ele participou na mídia, né? Legista da Unicamp, ele alega que recebeu um telefonema dizendo que iria aqui para Campinas, para a Universidade de Campinas, um ser estranho, né, para ele avaliar, para ele examinar, para ele fazer talvez uma autópsia, né, fazer um exame mais apurado. Mas ele diz que recebeu esse telefonema, mas esse corpo não veio para Campinas. Vocês entenderam? Então, aqui começa a discrepância, porque, ao mesmo tempo, existem relatos, inclusive com testemunhas, de que esse corpo apareceu. Ele foi, de fato, lá para a Unicamp, né? E ele teria feito o exame. Teria feito até mesmo essa autópsia, né? Então, aqui a gente pode, eu pelo menos, eu tenho duas suposições aqui. O Badam Palhares, ele pode ter dito a verdade mesmo, que o corpo não veio, ele recebeu o telefonema, mas esse corpo não apareceu lá para ele fazer o exame, né? Isso é o que ele alega até hoje, né? E ele pode ter mentido, né? Ele pode ter recebido esse corpo, né, e ter feito o exame. Ele pode ter feito de fato o exame. Só que aí ele recebeu orientação das Forças Armadas para desmentir, né? Porque o que acontece? Você ter um extraterrestre, né? De fato, se for um extraterrestre, né? Isso aqui se torna um material altamente sigiloso. Uma coisa de segurança nacional. Vocês entenderam? Então, seria totalmente justificável que ele inventasse uma história, né, para despistar a mídia, né, e tentar fazer esse episódio cair no esquecimento, né? Então é altamente plausível as duas hipóteses aí, a de ele realmente não ter recebido esse corpo, ele recebeu o telefonema, isso ele confirma, mas ele não recebeu esse corpo. Isso é totalmente plausível. E a outra hipótese totalmente plausível é de que ele recebeu mesmo. Recebeu esse ET, né, fez o exame, né, mas aí, talvez tendo sido confirmado que é um habitante de outro planeta, as Forças Armadas até assim pressionaram, talvez, né, ele, ou convenceram que isso daqui era um material altamente sigiloso de alto valor científico e estratégico, né? Então, aí... Só que o que acontece, né? Nesse mesmo dia aqui, né, há relatos de que esse corpo aqui, o pessoal veio por parte do governo dos Estados Unidos e retirou esse corpo e levou para os Estados Unidos. Então, há relatos de que esse corpo aqui, né, esse corpo e talvez alguns outros corpos, porque existem testemunhos de seis encontros com ETs, né? Então, não existe só um corpo. Então, o governo dos Estados Unidos, por meio das Forças Armadas dos Estados Unidos, teriam levado esse corpo e mais a nave. Eles teriam levado a nave para os Estados Unidos. Esse militar aqui, ele foi um dos que capturaram um dos ETs, né? Então, esse aqui, ele... Quase um mês após ele ter capturado, ele chegou a pegar o ET, chegou a pegar pelo braço, e aí ele morreu estranhamente com uma infecção generalizada, quase um mês depois.
E não se sabe ao certo se é por causa do contato com esse ET, porque ele passou por episódio de febre, septicemia, e aí boa parte da sociedade atribui que foi o contato com o ET. Então, como ele faleceu, ele seria uma testemunha importante desse caso aqui, né? Então você veja quanta coisa está acontecendo no entorno desse episódio envolvendo as meninas, que esse que para mim é o que vale. Então, esse médico aqui, o Ítalo Venturelli, ele foi o médico que lá em Varginha, ele, ele teve, ele visualizou o ET, né? Além de ele ter visualizado o ET, mostraram para ele uma fita, né? É, com, acho que a cirurgia, se não me engano, né? No transcorrer da cirurgia, na cirurgia foram feitas suturas ou o implante de alguma válvula, alguma coisa assim. Então ele afirma que aquilo que ele viu não é não era absolutamente uma coisa normal, né? Eu acho até que não dava para enquadrar como um animal estranho, né? Então, para mim, na cabeça do Dr. Ítalo, aquilo era um ET. Só que o que acontece? O que ele descreve dessa criatura é que não bate com a descrição que as meninas fizeram. Então, as meninas fizeram uma descrição de um ser humanoide, né, com 3 dedos, protuberância na cabeça, pele amarronzada. O que o Dr. Ítalo descreve é um pouco diferente. É uma criatura com cabeça ovalada, né, afilada, em formato de gota, olhos em forma de gota e pele clara, né? Então, bem diferente do que as meninas descrevendo. Porém, na minha opinião, isso aqui não desacredita. Isso aqui não desacredita nem o depoimento das meninas e nem o depoimento dele próprio. Porque, veja, isso é uma coisa que ninguém falou. Eu pelo menos, não li, não vi no documentário, ninguém falou isso. Quem é que disse que os ETs têm que ser necessariamente iguais e terem o mesmo formato? Olha, isso aqui eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu aqui estou afirmando. Quem é, que, quem é que disse que quando você encontra um grupo de ETs, eles têm que ser necessariamente todos com o mesmo padrão? Então, aquele ET que as crianças viram, né, elas têm aquele formato que elas descreveram. O que ele viu lá foi um outro ET capturado, talvez seja de uma outra geração, talvez seja um ET nascituro, mais novo, um ET de pouca idade, você entendeu? Pode ser até da mesma espécie, mas quem diz que quando um ET ele se cria, ele nasce, ele tem o mesmo estágio de desenvolvimento do ser humano aqui do planeta Terra? Quem que disse que é dessa forma? Vocês entenderam? Então, isso é uma coisa que. Então, por isso que para mim não tem discrepância. A descrição do Dr. Ítalo com a descrição das meninas não tem discrepância por isso, né? Aqui, essa criatura que o Dr. Ítalo viu uma criatura que talvez veio da mesma nave, habitante da mesma nave, tá? Só que ele está no estágio de desenvolvimento diferente daquele ET. Aquele ET que as meninas viram talvez seja um adulto, e esse que o Dr. Ítalo viu talvez um pouco mais novo. A outra hipótese que eu coloco aqui também, que reforça que não tem discrepância, é que é o seguinte: quem é que disse que nessa nave não pode ter ETs de planetas diferentes? Pois é, ninguém disse isso, né?
Porque quando a gente fala de ETs, né, a gente tem que mudar o paradigma. Por que a gente vai pensar que os ETs que estão, por exemplo, foram relatados 6 avistamentos de ETs. Então, quem que pode garantir que os ETs que estão nessa nave, eles são do mesmo planeta? Por que eles não podem ser de planetas diferentes? De repente, um ET que está numa nave, ele já com a avançada tecnologia que eles têm, eles podem já ter descoberto outros planetas com ETs, né, ter estabelecido um contato, uma convivência, né, e estarem aí passeando pelo espaço sideral. Né? Então, é por isso que aquele ET que os bombeiros capturaram, provavelmente não é o mesmo que as meninas viram, pode ser um ET de um outro planeta. Né? A outra hipótese. Provavelmente vocês estão falando, pô, Miguel, mas você está viajando na maionese. Mas espera aí, gente. Se a própria visita de um ET aqui no planeta Terra, né, pode ser uma viagem na maionese, né, como muitos afirmam, né, o simples avistamento de um único ET, para muita gente, é uma viagem na maionese. Olha, se isso aí é uma viagem na maionese, então por que não viajar, né, mais ainda? Né? Então não tem discrepância, para mim não tem. E outra coisa, gente, partindo do pressuposto que esse ET ele é de um único planeta, né, fora fora da Via Láctea, fora da nossa galáxia, né, é, por que nesse planeta não podem existir ETs humanoides, né, com fenótipos diferentes, com aspectos diferentes? Então, nesse planeta, você pode ter um ET com 2 braços e 2 pernas, você pode ter um ET com 3 braços, né, você pode ter um ET com 3 olhos, né, e outro ET com 2 olhos. Você pode ter um ET com 2 olhos na frente e 2 olhos atrás. Quem garante que não pode ter um planeta é, com esse tipo de habitantes, né? Então não tem discrepância nenhuma no que esse médico falou com relação ao que as meninas descreveram. Para mim, isso daí não. Por isso que, na minha opinião, é, o que aconteceu em 1996 realmente foi a visita de seres extraterrestres. Eu me convenci disso. Tá? E outra coisa, eu vou falar agora sobre. é, então, aqui tem os militares dizendo que o ET era um habitante lá de Varginha, né? Um cidadão de Varginha que é o Mudinho, que ele costumava ficar agachado. Né? Aí isso daí foi facilmente desmentido pelas meninas, porque as meninas disseram que elas conheciam o Mudinho desde criança, então não tinha como se confundir. E ainda mais que era final de tarde, ainda estava de dia ainda, né? Então não tinha como ela se confundir com o Mudinho, né? Então olha aqui, ó, ele ficava agachado, tal, né? Ele tinha acho que algum problema mental, então não tinha como confundir com esse daí. Aqui tá as três já adultas, né? Que elas até hoje confirmam esse relato, né? E aqui está o ET de Varginha já tendo recebido o cartão do SUS. Né? Uma coisa que o pessoal comentou que eu realmente não acredito é que esse material teria sido repassado para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu não acredito, porque é o seguinte: se os militares na época, olha, teve testemunhos, diversos testemunhos de pessoas que relataram, né, ter visto lá comboios do exército em movimentação lá pela cidade, né? Aí teve um chefe lá do exército que afirmou que era tudo mentira, né? Que era tudo coisa
coisa da, tudo ficção, coisa da cabeça de quem viu, né? Suposições, então aquilo não era ET, não era criatura, não era nada, né? Então, por que que eles teriam demandado esse esforço tão grande em desmentir esse fato, para depois chegar e falar que lá na Unicamp todo esse material foi entregue para as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Se fosse para isso, era mais fácil ter dito a verdade. Falou, não, são ETs mesmo, são corpos de ETs, né? Para nós é ET e tal. Só que a gente entregou para os Estados Unidos, né? Então, é igual aconteceu na Operação Prato. Na Operação Prato aconteceu a mesma coisa. Eles disseram que entregaram tudo de mão beijada para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, né? Então, para que você vai se esforçar? Entendeu? Você vai se confrontar, levantar um debate totalmente desproporcional, né? Para depois chegar a entregar tudo para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, para mim, eles não entregaram, não. Porque isso daí tem um. Você veja, se você está de posse da nave, uma nave extraterrestre, você tem um ser capturado. Então, você tem mais é que manter para si e tentar absorver o máximo possível dessa tecnologia, aprender com essa tecnologia, né? Então, para mim, isso é uma coisa que eu não tenho certeza realmente, se foi entregue ou não foi entregue. Mas para mim 90% que não foi entregue. Isso aqui está no Brasil, está guardado em sigilo, né? Porque não é uma incoerência grande você pegar e ficar desmentindo, né, batendo o pé, elaborando o relatório, para depois você chegar a entregar tudo de mão beijada para os Estados Unidos. É totalmente incoerente isso, né? Para você fazer tudo isso, né, é, para você entregar para os Estados Unidos, você não precisava ter mentido. Você poderia ter dito a verdade. Falou, não, foram ETs mesmo, mas a gente entregou. O pessoal alegou que tinha mais tecnologia para fazer os estudos, tal, convenceu a gente, né? Então, era mais fácil ter dito a verdade, né? E aqui está a cidade de Varginha, né? Nos dias de hoje. Então a cidade resolveu capitalizar com esse episódio, né? Para atrair turistas e para atrair mais investimentos. E aqui foi o Memorial do ET que foi construído, né? E ele foi inaugurado, eu acho que foi em 2022, né? E o Dr. Ítalo, ele na época ele não quis dar o relato dele porque aí ele tem razão, porque aí ele ficou com medo de ser ridicularizado e perder clientes, porque ele tinha um consultório na cidade, atendia de forma particular, né? Ele ganhava dinheiro como médico, então de repente o pessoal podia não querer mais se consultar com ele, falava, esse cara é louco, né? E aí depois ele passou por um episódio de internação, né? De problema de saúde, e aí ele resolveu contar a verdade. Então tem coerência nessa atitude dele. Então esse aqui é o memorial do ET. Então, pessoal, é isso aí. Abraço a todos.